A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que nos acompanham nesse momento. O tema nesse momento é o impacto da reforma na espiritualidade. Quando começamos a estudar sobre esse tema, não tinha como não voltar um pouco na história da igreja, né? A história da igreja é fundamental para a nossa compreensão. Mas antes da história da igreja, após a morte e a ressurreição de Jesus, houve um agir do Espírito Santo quando a igreja estava reunida, aguardando pela promessa de serem cheios do Espírito Santo. A igreja, então, ela surge num formato, na festa de Pentecostes, e a primícia dessa festa é as almas que são salvas, e então começa a surgir um formato da igreja de Cristo. Porque houve uma reforma, porque existia um formato de como era a igreja de Cristo, e percebemos lá em Atos 2, 41 e 42, qual era esse formato? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra da salvação. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. A primeira igreja estava sendo formada. E qual que era o padrão desta igreja? Qual era o perfil desta igreja? Qual era o formato desta igreja? E aí vemos o formato dela da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, como já foi lido nesta noite. Essa era a forma que foi instituída a igreja do Senhor. E por que precisamos conhecer essa parte da história? Porque no século XVI, quando houve o protesto reformado, através dos teólogos daquela época, eles queriam reformular a igreja e não causar uma divisão. Mas os caminhos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Então o alicerce da igreja se estabeleceu nas doutrinas dos apóstolos. Quais eram as doutrinas dos apóstolos? Era todo o ensinamento que Jesus havia passado para eles. Eles eram homens de palavra e homens de oração. E assim era o formato da igreja de Cristo. O reino de Deus chegou, os ensinamentos se tornaram um modelo que forjava o caráter e a vida cristã de todos aqueles que serviram a Jesus. Entretanto, esse formato da igreja apostólica e essa igreja de Cristo é mudado com o decorrer dos anos. É corrompido em determinado momento da história da igreja. Antes de falarmos sobre a reforma protestante que aconteceu no século XVI, sobre o impacto que houve na esfera espiritual, somos levados pela história a um tempo mais antigo, para que possamos compreender melhor esse ilustre acontecimento que foi a reforma protestante. Teríamos possibilidade de falar sobre todos os aspectos da reforma, mas o tempo não nos permite. Mas podemos citar alguns momentos importantes. Podemos mensurar alguns momentos para esclarecimento de como a igreja se tornou o que foi por muito tempo e o que aconteceu durante a sua atuação no século XVI. No século XVI, a igreja católica ela já tinha perdido totalmente o rumo da verdade. Desde o princípio, devemos compreender, quando as pessoas se declaravam cristãs no tempo após a morte e ressurreição de Jesus, isso já significava que aquelas pessoas eram alvo para o Império Romano. Havia morte, perseguição,
Os cristãos eram jogados nas arenas para serem mortos de formas brutais. A igreja era perseguida. Mesmo em meio a essa perseguição, a igreja continuava crescendo. A igreja prosseguia anunciando o evangelho de Deus. A igreja não parava devido à perseguição. Entretanto, uma mudança aconteceu. Em 313 depois de Cristo, Constantino declarou o fim da perseguição. Constantino é o primeiro imperador que se declara cristão após uma visão, um sonho. E ele elabora um edito de Milão. E isso foi bom até determinado ponto, porque a igreja parou de ser perseguida. Entretanto, houve a parte ruim de a igreja se aliar com o Império Romano. Porque como teve essa unificação do império e da igreja, agora as pessoas se aliavam ao cristianismo, não porque eles tinham uma piedade verdadeira, mas por causa dos benefícios que ocorreram naquela situação. Após esse edito, o cristianismo cresceu muito, mas houve corrupção. Houve um abandono da verdadeira palavra de Deus. Houve um afastamento das Escrituras. Houve um esfriamento. E as pessoas estavam se afastando da palavra, da oração. Agora podemos compreender como surgiu a opressão da única igreja católica até aquele momento, por parte da igreja católica romana. Ela havia se tornado opressora, mandava, oprimia aquela nação. E agora a espiritualidade foi removida, agora a oração foi cessada, agora todos os princípios que os pais da igreja haviam apresentado se tornaram um mar de esquecimento. A igreja passou de perseguida para uma igreja opressora, uma igreja poderosa no império, mas não tinha poder nenhum espiritual que modificava as vidas. E é nesse período que se torna perceptível que a igreja perdeu a sua forma, o seu modelo, as suas características, o padrão que Cristo havia estabelecido. É nesse momento que a igreja perde toda a essência do cristianismo e se torna uma igreja sem as ações de Deus. Aquele período precisava de uma voz profética. E os nossos dias também carecem de uma voz profética. E nesse pequeno resumo do surgimento da igreja, da corrupção, do abandono das escrituras e da vida de oração, agora começamos a entender porque houve a importância de uma reforma naquele momento. As pessoas estavam distantes de Deus, por aqueles que se diziam ser representantes legais de Deus na terra. Faziam atrocidades em nome de Deus e afastavam aquela nação da comunhão com Cristo e não permitiam acesso até as Escrituras, até a vida com Deus. Era essa a realidade do século XVI. E foi preciso uma voz profética se levantar. Foi preciso um coração ardente pelas Escrituras despertar. E é sobre isso que iremos aprender nessa noite. Antes da reforma protestante, vemos Lutero, um homem que tinha dúvidas, que tinha incertezas, que tinha conflitos, porque a igreja apresentava um Deus opressor. Ele lia sobre a justiça de Deus,
e não conseguia conciliar tudo isso. Mas quando ele se depara, então, com a palavra que diz que o justo vive da fé, ele se torna um belo exemplo de como se doar pela causa do Evangelho. De como servir a Cristo, não só pensando no alto, mas pensando também nos próximos. Ele manifesta o amor. E através desse amor e esse coração aquecido, agora vemos um homem questionando as ações da igreja. Nesse momento ele encontrou na palavra de Deus algo que contradizia a igreja católica. Ele encontrou na palavra de Deus uma ação que a igreja católica cometia, que era repudiante, porque Cristo ele oferece a justiça, o perdão, o livre acesso. Chegamos à compreensão, através desse movimento, que não podemos separar duas manifestações claras da espiritualidade. A saber, uma vida de oração. A saber, uma vida de meditação da palavra de Deus. Certo homem de Deus, certa vez, ao ser indagado sobre o que era mais importante, se a vida de oração ou a palavra, a leitura bíblica, ele responde com toda a humildade: o que é mais importante para um pássaro? A sua asa direita ou a esquerda? Conclusão que nos leva, tanto uma vida de oração, como uma vida de leitura, é demasiadamente importante para nós que servimos ao Senhor. Com a reforma protestante, o maior impacto se iniciou com a tradução da palavra de Deus, que até então ela era omitida pelo Papa, pelo todo aquele ramo que representava o concílio da igreja romana. Se iniciou a tradução da palavra. E esse meio de graça visível é maravilhoso. Porque transcende todas as áreas humanas que podemos imaginar. Transforma tudo que envolve a esfera humana. E aprendemos na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Foi isso que despertou no coração de Lutero e dos outros protestantes daquela época. A verdade tinha que ser anunciada. A verdade tinha que ser trazida novamente à tona. E então, quando esse homem se coloca totalmente debruçado na palavra de Deus, começa o movimento. A Revolução Protestante teve um valor indescritível e mais profundo do que podemos imaginar. Porque não só transformou a vida espiritual, porque quando olhamos para o momento que a Europa vivia, naquele período era opressão, as pessoas eram oprimidas tanto pela religiosidade, como o domínio da Igreja Católica, mas para corrigir os erros e para ensinar de maneira certa que devemos viver, tinha que se levantar um. E se levantou. A reforma trouxe um novo ar para aquela civilização, onde a liberdade surgiu, onde a democracia foi estabelecida e mudanças começaram a surgir na Europa. O retorno às Escrituras foi dos maiores movimentos visíveis de uma espiritualidade. Porque quando olhamos para a Escritura, percebemos em nós os nossos delitos e os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos
maiores e mais terríveis pecados. Então, foi isso que aconteceu com Lutero. Ele olhou para as Escrituras. Ele retomou para as Escrituras. E devemos dizer que na nossa atualidade, muitas vezes entendemos espiritualidade como eventos que nos tira da nossa racionalidade, dá um êxtase em nós, mas isso não quer dizer que é espiritualidade. Isso não quer dizer que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa ela só pode ser cheia do Espírito Santo de Deus quando ela é revestida da palavra, quando ela é tomada por uma vida diária de oração. E foi isso que moveu a vida daqueles homens para mudar a sua atualidade. A experiência que gerou ali, naquele período onde os protestantes estavam com a voz ativa, foi mais do que vivenciar o misticismo ou algo momentâneo. Eles queriam estabelecer as raízes profundas do Evangelho, como já foi bem dito nesta noite. Muitos compreendem revelações como algo que vem para dar novos ares ao Evangelho, mas não. A verdadeira revelação se encontra em Hebreus 11, Hebreus 1, que vai falar sobre a verdadeira revelação, que é o motivo primário de todo o protesto da reforma. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias tem falado por meio do seu Filho, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o cerne e o ponto principal da reforma. Porque nele se resume todos os 5 pontos da tulipe. Quando olhamos para isso, podemos compreender que Cristo, ele é a sola Escritura, somente ele é o verbo vivo de Deus, que transforma, que modifica. No século XVI, as pessoas não tinham acesso às Escrituras. A única forma de ouvir no século XVI, as pessoas não tinham acesso às Escrituras. E a única forma de ouvir a palavra de Deus era no latim. As pessoas não compreendiam o Evangelho. As pessoas não tinham acesso direto à palavra. E assim as pessoas eram oprimidas. A igreja, com a sua ambição, naquele momento, querendo construir uma nova sede, começou a vender indulgências. Começou a cobrar pela salvação. E uma das refutações que me chamou a atenção foi: se o Papa tinha acesso para remover as pessoas do purgatório, como era conhecido, por que cobrar? Por que oprimir um povo que padecia naquele momento e não tirar gratuitamente? Então, uma das suas teses, ele vai refutar isso. Refutar porque eles eram opressores e porque eles não faziam por graça e por amor. Não precisava cobrar. É esse o evangelho de fé, de justiça de Deus revestida em nós, que não precisa cobrar nada. E era esse o motivo porque havia as 95 teses para um debate sobre a verdade. E a verdade, e a verdadeira espiritualidade, ela é tão impactante a ponto de transformar não só a vida espiritual, ela transforma situações, seja qual for a área, a esfera que estamos vivendo, seja social, seja política, econômica, e foi isso que aconteceu na Europa, e isso se espalhou por vários continentes. E com a renascença e a invenção da imprensa ali, agora as ideias de Lutero e dos outros
reformadores, começou a ser mais ardentemente e vir com uma voz profética com a facilidade da impressão. Agora era mais fácil de anunciar. Assim, a reforma protestante serviu para reformar e trazer a forma novamente. A forma da igreja de Cristo que havia se perdido ao longo dos anos. A reforma serviu para trazer de volta a forma da igreja de Cristo. E o reformador João Calvino escreveu a importância da oração. A oração é o exercício primordial e eterno da fé. E o principal elemento da piedade. Não existe piedade, uma vida de entrega a Deus, sem os dois exercícios visíveis da espiritualidade. A oração mostra a graça de Deus ao pecador. Mesmo quando o crente oferece louvores a Deus e clama por sua fidelidade, é na oração que ela demonstra e colabora com uma vida de piedade, tanto pessoal como comunitária. A igreja precisa se unir no estudo da palavra e na oração. Calvino ele traz 6 motivos pelo qual um homem, uma mulher precisa ter uma vida de oração. Ele vai dizer que a busca de Deus vem quando oramos, e Deus nos atende a favor de cada necessidade. Segundo, apresenta-lhe todas as petições. Quando estamos orando, temos acesso a Deus, e podemos apresentar tudo diante dEle. Todas as petições. Terceiro, a oração nos prepara para receber os benefícios de Deus, com o coração grato e humilde. Quarto motivo, nos ensina a meditar na bondade de Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão. Quinto motivo pela oração, nos dá inspiração através do Espírito Santo, de uma forma correta de como nos deleitar por cada causa que Deus responde através das orações. E o sexto motivo pelo qual devemos orar, e esse foi um auge da reforma que despertou a oração, é confirmar as providências benditas de Deus. Por que devemos orar, se não por todos esses motivos? E quanto mais poderíamos citar nessa noite? E agora, para concluir, que caminhamos para 503 anos de reforma protestante. Esse impacto que aconteceu no século XVI, que envolve a espiritualidade, uma vida de oração e de leitura da palavra, que mexeu não só com a espiritualidade, quanto mais em outras áreas que podemos citar. Mas, será que a reforma protestante ainda tem um impacto nos dias atuais? Será que o impacto causado, que abalou toda aquela opressão causada pela igreja romana, ainda tem impacto nos dias de hoje? Qual é a significância do movimento reformado que aconteceu há quase 503 anos para os dias de hoje? Tem significância para os dias atuais? E com toda certeza eu digo que sim, porque a reforma se iniciou não em pensamentos humanos, mas nas escrituras e no labor da oração. Quando compreendemos que o nosso dever é anunciar o Evangelho e ter uma vida de oração, iremos mudar uma situação que é atual nos nossos dias. Porque em meio a tantas tecnologias do século XXI, em meio a tantos desenvolvimentos da ciência, da saúde, em tantas outras áreas, parece que vivemos a realidade do século XVI, onde muitas pessoas ainda são analfabetas
quando se trata das Escrituras. Quando uma pessoa não tem um acesso à palavra, automaticamente ela não tem uma vida de oração. Automaticamente ela não tem uma vida de piedade. E esses dias, lendo um livro, um dos teólogos do século XIX disse o seguinte: chamar um leproso de limpo e permitir que ele morra dessa enfermidade é negligenciar o enfermo e não apresentar uma cura. Quando nós não apresentamos as Escrituras à igreja, quando nós não apresentamos o dever da oração, somos negligentes. O meditar da palavra e a vida da oração, para Calvino, é a verdadeira fonte de piedade. E a teologia reformada, protestante, que surgiu como uma forma de protesto, serviu para manifestar o verdadeiro conhecimento de Deus. E não existe verdadeiro conhecimento sem piedade. Que possamos voltar somente às Escrituras, somente a Deus a glória, somente a Cristo, somente a fé que gera, e somente a Deus a glória, que gera salvação em homens impiedosos, que são justificados pela justiça de Deus. Que possamos voltar às Escrituras. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita neles possamos confiar e obedecer. Então, que o impacto da reforma, que aconteceu há tanto tempo atrás, seja um impacto nos nossos dias atuais, porque Deus trabalha em tempos diferentes, mas o mesmo autor de todo despertar continua sendo o mesmo, a saber, o Espírito Santo, que sopra como quer, quando quer. Mas quando o sopro acontece, há um avivamento, não de movimentos passageiros, mas de raízes profundas, que se inicia no Evangelho e na vida de oração. Que possamos aprender que a verdadeira espiritualidade se inicia no labor da oração, no labor das Escrituras, para que possamos orientar o povo na verdade, e para que eles não sejam, e nem nós sejamos, levados por ventos de doutrinas. Amém.